Fala galera do Passa Visão, beleza? Tudo certo? Pedro Miranda aqui, trazendo mais um vídeo aí do Passa Visão desse curso aí. Hoje, pela primeira vez, a gente vai falar de que eu trago uma matéria assim meio de escola, tal, né? Que a gente já trouxe matemática, letras, e agora pela primeira vez eu vou trazer história, né? Como foi pedido no último curso, mas não vou trazer licenciatura, né? Eu vou trazer um bacharel, né? Ou seja, a licenciatura vai ser sempre o pessoal que vai estar voltado para dar aula e para o bacharel ali para pesquisa. E eu tô com a Ana, que faz bacharel em História na mesma faculdade que eu. Eu e ela ali, ela é minha veterana na UFRJ. Oi, Fala, gente. Ana, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Cara, então, como de costume, primeira pergunta que eu quero te fazer é como foi o teu ano de vestibular, cara? Como é que foi o caminho até você entender que, beleza, bacharel em História. Tô aqui onde eu quero. Então, foi muito complicado isso. Eu lembro que eu queria direito. Na verdade, eu estava em dúvida, né, entre direito e história. E aí, a minha prima, ela faz direito lá na UFRJ também, na FND. E aí, ela me levou um dia para assistir uma aula de direito lá na FND. E eu lembro que eu cheguei deslumbrada, achei o campus de lá incrível. Só que aí eu fui ver a aula. Foi engraçado que na aula o professor veio falar comigo achando que eu era da matéria. E aí eu falei, não, eu tô aqui tentando, enfim, me descobrir, né, etc. E aí eu lembro que na mesma sala tinham várias pessoas fazendo direito que me falaram que já fizeram história. E aí eu lembro que eu tinha achado isso interessante. E só que no fim, enfim, por questões mais pessoais, né, eu achei que combinava mais comigo história e eu fiquei estudando o meu ano inteiro para direito, para chegar lá, para fazer, caso eu mudasse mesmo de ideia, fazer o vestibular, o Enem, né? Para direito, mas acabei indo para história, só que foi bem complicadinho, era simulado todo final de semana, redação todo dia, e foi isso. Não, não, imagino, imagino. E assim, uma coisa que eu queria entender também, normalmente o pessoal fala aqui, acho que é muito rico, queria entender como é que foi a tua aprovação, cara. Foi tipo, logo na primeira chamada do SISU, lista de espera, porque para o pessoal entender mesmo essa configuração. Minha aprovação foi de início. Eu lembro que eu tinha ido muito bem na redação, eu tirei 960 na redação. Então, isso que me fez conseguir entrar. Foi a redação, basicamente. O resto foi mediano, foi Uhum. assim no 600, sabe? Humanas, 700 e tanto. Aí a redação me fez entrar, mas eu entrei em 2018 e em 2018 a nota era menor. Hoje a Uhum. nota de corte está mais alta. Mas Uhum. para a BI História, eu lembro que eu entrei com 720. Aham. Não, assim, o pessoal às vezes fica acostumado com a nota de escola e achar, eu vou tirar 10 no Enem, vou tirar 900 no Enem. Cara, normalmente as notas de corte mais altas é tipo 800 e pouco, tal, dificilmente chega a 900, então as notas elas ficam mais ali no mediano, mas não quer dizer que você foi mediano, né? Às vezes até foi bem, tipo, humanas, por exemplo. Você vai ter caso de gente que vai acertar, sei lá, 40 questões de 45 vai ficar ali nos 700 e pouco. É um bagulho normal, Sim. por causa do TRI e tal, enfim, toda aquela. Não, e eu lembro que o meu maior medo era tipo assim, ficar com 500 e tanto, essas coisas em qualquer tipo de matéria. E, gente, eu fiquei com 500 e pouco em natureza. Então, assim, Natureza, cara, natureza, todo mundo fica por ali. Então, acaba que eu fiquei não por faz ali. é uma competição, nem faz tanta diferença, né? Pois é, e não fez tanta diferença para mim. Assim, óbvio que eu poderia ter ficado com uma nota maior se não fosse natureza, mas foi Sim. o que deu, gente. E deu para passar de E teu primeira. curso a história não pediria um maior peso em natureza. Pois é, acho que é a questão de saber mensurar assim o que você Sim, quer, sabe? Eu exato. queria ou direito ou história. Então falei, tá, o ponto positivo disso é que eu sou boa em redação. E aí eu foquei em redação até por, Sim. enfim, Não, conseguir o que eu Ana queria. Ana é mestre em redação, moleque.
Me deu até aulinhas no meu vestibular. É, gente. Enfim, beleza. Você passou no vestibular ali, chegou em História. Eu queria entender como é que foi o processo de, primeiramente, você ir para o bacharel. Assim, porque você estava ali na modalidade ABI, você poderia ir os dois. E aí você, como se eu te conheço, você fala, você foi para o bacharel. Você quer concluir só o bacharel. Queria entender como é que foi esse processo. Então, a BI, a primeira coisa que você tem que falam para você entender sobre a BI é que é um sistema que você basicamente vai escolhendo durante o curso se você quer bacharel ou licenciatura. Não te dão uma data fixa, não falam assim, em 2 semestres você vai ter que escolher. Não, é durante o curso. Então, eu, por exemplo, eu entrei, né, no primeiro período achando que eu iria querer licenciatura, que eu ia ficar em licenciatura, que eu queria dar aula, que esse era o meu futuro. E aí eu fui vendo que, na verdade, não era isso. Mas eu fui vendo, tipo, como você sabe, lá no IFIX, a gente não tem as matérias de didática, a gente não tem as matérias de licenciatura no prédio do IFIX. Então foi a opção minha e adiando pegar essas matérias para terminar logo as que tinha no IFIX. Para não ter que ficar me deslocando, enfim. Foi uma opção minha. E aí, conforme eu ia adiando isso, eu ia percebendo cada vez mais que eu não queria licenciatura, que eu não queria dar aula, que, na verdade, se eu fosse continuar a história, seria para pesquisa, não teria nada a ver com dar aula. Uhum. Não, entendi. E aí, quando você, beleza, tá ali na realidade do bacharel, tal, talvez até um pouquinho antes, eu queria saber como é que foi o teu primeiro período. Como é que foi esse primeiro baque, assim, pós-escola, chegando para essa realidade da universidade e tal? Quais foram tuas maiores, assim, o que que você achou de cara? Se teve muita dificuldade ou foi algo bem tranquilo? Nossa, sendo muito sincera, eu tive muita dificuldade. Foi, tipo assim, bizarra dificuldade, porque eu lembro que eu entrei, eu não conhecia ninguém na faculdade. Eu tinha muita vergonha de falar com qualquer pessoa, de perguntar qualquer coisa. Então, todas as minhas dúvidas ficavam para mim sempre. Eu não ia descobrir as coisas na cara, sabe? De cara, sempre me ferrava para em questão relacionada a descobrir as coisas que estavam acontecendo na faculdade, enfim. Sim. E também eu senti muita dificuldade na questão da escrita. As provas, sabe? As provas, os trabalhos, seminário, tudo isso é muito diferente na faculdade, sabe? Eu sinto que a faculdade não prepara isso, não prepara a gente para aprender a fazer uma prova, para aprender sei lá, a fazer um artigo científico. Eu sinto que Uhum. a gente lê alguns artigos científicos, a gente lê algumas provas de pessoas que fizeram, mas de primeiro lance, sim, a gente fica, pô, como é que eu vou fazer isso? Como é que se escreve isso? Então, foi a minha maior dificuldade, assim, disparado, chegar na faculdade, num ambiente que eu não conheço ninguém, um ambiente novo, com 18 anos, e falar, tá, e agora, como é que eu vou fazer um artigo científico de 4 páginas e botando nota de rodapé? Então, assim, eu lembro que no meu primeiro período eu falei assim, cara, isso não é para mim, tô ferrada, não é para mim. Não tinha muito auxílio. E aí depois eu fui vendo mesmo, pegando os erros, pegando as coisas, mas o desespero, confesso que bateu no primeiro período. Uhum. Não, é bem comum, né? Assim, a gente fica nesse desespero, né? O que eu sempre falo aqui pro pessoal, cara, aproveita os veteranos, entendeu? Assim, a faculdade é um lugar que a gente tem que meio que vencer essas barreiras da vergonha, da timidez e, cara, botar a cara ali, perguntar, porque tá todo mundo ali na mesma, ainda mais na universidade pública. Você tem Pelo menos eu sinto que você tem um sentimento de uma unidade ali entre os alunos, sempre vai ter alguém que vai estar disposto a pelo menos te ajudar. Então, ainda mais você sendo Sim, professor, 100%. né? Então é muito bom. Aí, Ana, eu queria entender agora com você,
como é que foi, como é que foram, queria entender um pouco mais de grade, assim, qual que seria as matérias que você mais gostou e até agora as que você menos gostou, assim, fazer um apanhado superficial aí das grades do curso de História e como se dão as aulas, assim, por exemplo, eu comecei, você sabe, né, eu comecei agora História e, cara, assim, já percebi de cara que toda aula é um texto, toda formulação das aulas, o professor sempre vai passar um texto para você toda semana. E aí você tem que ler esse texto e na aula vai ser discutido. A leitura do texto também que é esse dever de casa. E eu queria entender se isso se confirma para as outras matérias também que você teve até agora. Quais foram as que você mais gostou de ter, menos gostou? Então, história é ler, né? Não existe você fazer história e você, não quero um professor que passe muito texto. Não existe isso. Se você quer fazer história, se você quer se formar bem em história, se você quer ser assim, um bom historiador, você tem que ler. Não existe não ler. Então, eu sempre me adaptei bem a isso, sabendo que às vezes iam ter textos que eu poderia não conseguir ler por ser muita demanda, por Uhum. toda a matéria tem que ler toda hora. Então, teve um momento da faculdade, tipo, lá para o terceiro período que eu falei, cara, eu tenho que fazer uma peneira, sabe? Eu quero ler tudo de tudo, mas eu tenho que ver o que é mais importante agora para mim nesse momento, porque senão eu vou ficar empacada. Ou então, senão eu vou ficar assim, não vou conseguir ler mesmo o que eu quero, sabe? Chegou um momento ali, acho que mais pro terceiro, quarto período, que eu comecei a gostar mais da área de medieval, sabe? A história medieval começou a ser como é que eu posso dizer, assim, uma coisa que eu gostava muito ali. Aí eu ia para a faculdade feliz porque eu ia ter medieval. Então, eu tive que fazer essa peneira para mim, de pegar matérias, às vezes, mais relacionadas a medieval. O que eu fazia? É, esse semestre eu quero me dedicar a medieval. Eu não gosto de Brasil. É isso, gente. Eu não gosto de Brasil. Desculpa os fãs de Brasil. Eu não gosto de Brasil. Então, eu não pegava Brasil Eu no gosto, semestre que eu eu queria. gosto, só eu gosto. Só um plus, né? Mas eu não gosto. Então, eu não pegava as matérias de Brasil quando eu pegava muita matéria de medieval. E aí eu conseguia fazer uma peneirinha ali para mim de ler coisas bem relacionadas. Não estou falando que isso é perfeito, porque muitas das vezes eu atrasava a grade, né? Mas acontece. Eu fazia isso porque eu sabia que eu iria querer me dedicar aos textos, eu não iria querer fazer de qualquer jeito. E aí foi isso. Durante a faculdade é isso, né? A gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Quando eu entrei na faculdade, falei, gente, eu vou amar Brasil. Tipo, tive Brasil contemporâneo no primeiro período. Então, falei assim, nossa, era Vargas, estou adorando. Aí foi para o Brasil colonial, eu já falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Gostei muito de medieval, da parte de medieval, porque eu acho que a gente desconstrói muitas ideias que a gente vai tendo durante o ensino médio. Acho que história é 100% desconstruir o que a gente teve durante o ensino médio, a nossa essa educação básica, né, que a gente tem, a faculdade vem com esse poder para a gente. Aham. E acho que medieval, esse aspecto, traz muito de uma educação sendo renovada. E aí, Ana, assim, eu só queria, cara, falando ainda de grade e tal, pô, eu queria que você elencasse a que você menos gostou, assim, você comentou aí Brasil, que teve uma certo desconforto e tal, mas eu quero a que você, cara, não, tipo assim, pô, essa aí eu não gostei, não tem jeito e tal. Não, eu não gostei muito forte, mas não me senti muito familiarizado. E acho que Brasil, né, já está aí, e mundo contemporâneo. Mundo contemporâneo? Não vai para mim, não. Não é minha praia. Contemporânea, gente. História do mundo contemporâneo, história contemporânea. Você vai Ok. ter história contemporânea lá no quinto período.
Não é minha praia, Não, sabe? então, Hum, o curso mudou, a história na FRJ, ela mudou um pouco a grade. Porra, eu tô tendo três contemporâneas. Estou tendo Mundo Contemporâneo, Brasil Contemporâneo e América Contemporânea. Teve um dia aí, acho que semana passada, minha turma falou, assim, calhou de os três professores falarem de Guerra Fria na mesma semana, porque interfere nas três esferas, na América, no Brasil e sim. no mundo. Porra, eu não aguentava mais Guerra Fria, todos os dias, mas enfim. Eu não sou fã também dessa parte aí que. Engraçado, no colégio era a coisa que eu mais amava. Mas eu acho que é porque eu vou falar uma coisa que o pessoal de contemporâneo vai me bater, talvez. Mas eu sinto que, tipo assim, por mais que eu leia, que eu vá aprendendo mais coisas quando estou vendo essa área de contemporânea, não é nada que eu queira de fato aprender, sabe? Entendi. Então, Mas do não. teu gosto, né? É do meu gosto, 100% do meu gosto. Sim, sim. Não, eu acho bem legal. Eu acho que, assim, isso é até bacana de falar aqui. A grade de história da UFRJ, ela mudou. Então, você pega essas matérias de contemporâneo logo no início. E aí, eu estava conversando com alguns professores, né? Isso não era assim antes. Antes você pegava a ordem cronológica, antiga e tal. E aí, eu estava conversando com alguns professores e eles estavam me explicando que isso era uma forma dos assuntos serem de uma realidade mais próxima dos alunos de primeiro período. Então, como está Eu falando acho de que contemporâneo, funciona isso. exatamente, você atrai o aluno que está ali logo no início para ele ficar na faculdade, gente, porque um dos grandes problemas da universidade pública no Brasil é a evasão. É gente que começa e não termina. Acho que todo mundo fala isso. Se você acha que é difícil entrar na faculdade, é mais difícil ainda sair, se formar, terminar tudo. E não porque a faculdade é um lugar, porra, que a matéria é muito difícil, tal, também. Mas é muito uma questão de, cara, trabalho, situações da vida, enfim, é muito complexo. cem É, por cento. exatamente. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, de mercado de trabalho, porque assim, quando eu penso numa matéria como história, né, acho que todo mundo pensa um pouco assim, né? Eu já até sei que tem outras oportunidades, mas queria ouvir de você. Mas a maioria das pessoas pensa que, cara, eu vou fazer uma matéria dessa e só vou dar aula, não tem muito mais o que fazer para além, nada mais do que para além. E aí, assim, eu queria entender mais ou menos o que que você acha que com um bacharel, um cara que tem um bacharel em história, poderia fazer ali de mercado de trabalho, certo? Tá. Então, eu já falei, eu não quero realmente trabalhar com licenciatura, e essa foi a minha maior dúvida. Eu falei assim, tá, não quero trabalhar com licenciatura, então agora o que que eu vou fazer da minha vida, né? Acabou, se foi todos os meus planos. Mas aí eu fui pesquisando, né? É bom conversar com as pessoas. E aí eu fui vendo que existiam outras opções para mim, graças a Deus, gente. E principalmente conversando com os meus professores. Eles foram me dando dicas. E eu fui vendo realmente que eu gostaria muito de futuramente conseguir uma bolsa e me dedicar à pesquisa. Eu acho que, assim, gente, pesquisa é uma coisa muito importante no universo acadêmico. Eu acho que em matérias como licenciatura, o pessoal da pesquisa às vezes fica meio perdido porque realmente é uma área de trabalho que, assim, você não tem tanto foco, né? Você não vê o pessoal chegando para você e falar: "Ah, você quer fazer o quê?" "Ah, eu quero ser pesquisador." Então, assim, não é tão comum. Eu gosto de medieval. Eu lembro que eu tinha uma meta, né? Hoje em dia não é mais a mesma meta, mas porque não é o que eu quero mesmo. Eu lembro que eu queria realmente conseguir uma bolsa e estudar em algum castelo medieval na Europa. Tipo, era a minha meta mesmo. E eu quero um dia conseguir isso, tirar os 6 meses da minha vida, pelo menos, e fazer uma pesquisa, me dedicar a escrever algum artigo científico para isso. Uhum. Acho que vai ser incrível fazer isso, mas, né, vamos lá, vamos ver se a vida vai me dar esse privilégio. Vai, Só sim. que, e os meus colegas também que querem bacharel, eles falam a mesma coisa que eu, eles querem se dedicar à pesquisa, e não necessariamente eu quero trabalhar com isso, eu não quero ser só pesquisadora. Eu estou trabalhando com outras coisas agora, estou trabalhando em outras áreas,
e me dedicando à faculdade. É cansativo, gente, não tô falando que é perfeito, não tô falando que é maravilhoso, mas essa foi a minha forma de me adaptar a esse sistema de mercado péssimo para os pesquisadores, péssimo para a academia, péssimo até para a licenciatura, né, gente? Infelizmente, é um mercado desse tamanho que a gente não tem tanta coisa assim, mas foi a forma que eu encontrei. Eu fui fazendo as minhas matérias, adiando o trabalho até onde dava. Aí eu consegui um trabalho, agora estou me dedicando a uma outra área da minha vida, mas ao mesmo tempo estou fazendo pesquisas, estou estudando, estou lendo, estou, enfim, tentando conseguir um diploma e me especificar na área de medieval. Eu acho que futuramente, quando eu já tiver também mais acomodada, tanto com o meu trabalho, quanto já com o meu diploma e já tendo meu TCC, minha monografia, eu já vou poder conseguir uma bolsa legal, conseguir, enfim, um espaço maior para escrever minhas coisas, enfim, trabalhar mesmo com isso. Eu acho que o pessoal que vai cair ali mais para bacharel nessas matérias da escola, né, assim, né, história, geografia e tal, a gente acaba ficando mais nesse leque da pesquisa. Assim, você vai trabalhar ali com pesquisa. Como assim trabalhar com pesquisa? Vou viver pesquisando no computador e tal? Não, você vai normalmente, assim, acho que o canal principal, você me corrige se eu estiver errado, é a própria universidade, né? Então, assim, você vai se formar, depois você vai tentar fazer ali só pós e tal. E nesse processo de pós, você já vai entrando na universidade para fazer pesquisas. No processo de graduação, tipo agora, a gente já faz pesquisa. Você pode se inscrever Sim. no laboratório de algum professor, ajudar o professor da tua universidade a fazer uma pesquisa, né? Então, assim, você já tem oportunidade de estar produzindo alguma coisa. E quando a gente fala pesquisa, gente, é pesquisa dos mais variados tipos. Então, assim, a Ana está querendo ali medieval. Mas, por exemplo, se eu quisesse me especializar em Brasil e quiser, sei lá, estudar regimes totalitários no Brasil, que é uma matéria até que eu estou tendo agora, eu iria me juntar com o professor da UFRJ, eu na graduação iria me juntar agora com o professor da UFRJ, que, cara, domina essa área. E aí eu posso você tem como se inscrever no laboratório dele, tem como se inscrever nos projetos dele, ficar ligado na universidade. A universidade, para quem quer fazer pesquisa, enquanto você está na universidade, ela é um puta lugar de oportunidades. Porque se você souber aproveitar, ali dentro mesmo, você já sai com um currículo bacana, assim, sem precisar ir para outros lugares, tentar conseguir oportunidade em pesquisa, no meio privado, cara, dentro da universidade você vai conseguir. Então, assim, não é fácil, lógico, né? Esbarrei aqui conseguir uma pesquisa, mas se você for correndo ali nesse longo período ali, 4 anos, dá para conseguir oportunidade. Ana, Olha, gente, vou só abrir um parênteses aqui. O melhor amigo do universitário pesquisador é o professor. Tenho certeza que eu não chegaria assim as minhas decisões hoje se não fosse certos professores que eu tive. O professor, ele além de, enfim, estar ali no dia a dia te ensinando, né, te ajudando, você pode ficar até depois da aula e falar com ele, e falar, professor, eu tô gostando muito dessa matéria, eu tô querendo me aperfeiçoar nisso, nisso, naquilo. O professor, ele vai pegar seu e-mail, ele vai te mandar texto daquilo, ele vai ficar lá te orientando. O professor vai te ajudar. Não tô falando que são todos, né? Mas, enfim, vocês vão ter sorte de esbarrarem com mestres incríveis durante a faculdade, porque é isso que é o FRJ, o UF, o ERJ, PUC, Unirio, todo lugar desse, gente, tem professores incríveis, incríveis, perfeitos, maravilhosos, que vão ser, assim, o guia de vocês durante a faculdade. Eu tive sorte de esbarrar com mestres incríveis que eu tenho certeza que, assim, quero ser iguais a eles, sabe? Senão, não deu certo. Porque eles ajudam mesmo, eles falam, oh, Ana, tem oportunidade de bolsa surgindo agora. Tipo, já tive professor que falou, Ana, tô com essa bolsa aqui, vai abrir bolsa de monitoria, vai fundo, é isso que você tem que ler, você vai conseguir a partir disso. Então, tipo assim,
é o seu guia mesmo, sabe? Parece um anjo da guarda ali, então é o professor. Sim, sim, não. A gente tem que se aproveitar de tudo que a universidade pública tem para nos oferecer, até porque, gente, a gente tem que defender com unhas e dentes a universidade pública, né? Enfim, Ana, obrigado. Foi muito bom. E aí, antes da gente terminar, queria que você indicasse qual curso que você quer ver aqui na semana que vem, que você que passe a visão desse curso aí. Caraca, aí você me deu uma responsa agora. Vamos pensar aqui. Pensa em algum que você gostaria de saber e tal. Pô, engenharia ambiental. Engenharia ambiental, pô, maneiro, maneiro. Vou correr atrás aqui, vamos fazer. Engenharia ambiental. É isso, pô. Tá certo, é isso. Então, gente, obrigado. Se você quiser ver outros vídeos do Passa Visão desse curso aí, tem aqui no perfil do Instagram do Passa Visão e no link do YouTube da nossa bio no Instagram. Todos lá compilados, dá para pausar, puxar, tal. Enfim, dá para fazer o que você quiser. Quero agradecer de novo a Ana, foi muito bom, cara, foi muito maneiro, assim, é o curso que eu estou fazendo também, então é muito interessante, eu faço licenciatura, então é muito interessante ouvir alguém que faz bacharel. A Ana é uma irmã para mim, pô, é muito bom estar entrevistando ela aqui. E é isso, gente, obrigado aí, Ana, de verdade. Obrigada a você por me chamar, gente. Tchau, tchau. Espero que tenha ajudado. É isso, valeu, gente, abraço então, tchau, tchau, valeu.